A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Essa é a segunda parte do programa em que debatemos representatividade no cinema e nas séries televisivas. A primeira parte do programa você pode encontrar no site www.usp.br/cje/radiojornalismo. Participam aqui conosco o professor Ricardo Alexino Ferreira, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Sua linha de pesquisa busca entender a percepção crítica da população negra diante dos meios de comunicação brasileiros. Ele também é colunista aqui da Rádio USP no programa Diversidades e é apresentador do programa Diversidade em Ciência. Também está aqui com a gente Daina Giannichini, uma das diretoras da série 3%, primeira série brasileira produzida pela Netflix. Para completar nosso time, nossa convidada Gabriela Franco, cineasta, jornalista e editora-chefe do site Minas Nerds. Ela também é especialista em cultura pop pelo Smithsonian Institute, nos Estados Unidos. Eu sou Mel Pinheiro. E eu, Regina Santana. Na semana passada, nós começamos a debater a falta de representatividade de mulheres nas produções e a forma estereotipada como elas são retratadas em algumas personagens. Hoje, na segunda parte do programa, vamos focar em personagens LGBT e negros. Mas antes, a nossa repórter Catarina Ferreira perguntou para as crianças qual a importância do filme Pantera Negra para elas. Lembrando que até então, todos os filmes da Marvel traziam somente personagens brancos como super-heróis. Que o filme Pantera Negra é um sucesso, não é preciso nem falar. Mas o que as crianças acharam do longa? Qual sua importância para os pequenos? Conversei com alguns espectadores mirins e também com a psicóloga Kátia Cipriano sobre o assunto. Nos cinemas, desde 15 de fevereiro, o 18º longa dos estúdios Marvel já arrecadou mais de $1 bilhão em bilheterias ao redor do mundo. O filme conta a história da sucessão do trono de Wakanda, reino fictício localizado no centro do continente africano. Com o elenco principal composto apenas de atores negros, a narrativa traz à tona assuntos como racismo e protagonismo feminino. O longa recebeu classificação indicativa relativamente alta, não recomendado para menores de 14 anos, porque em uma das cenas, a irmã do protagonista, T'Challa, a princesa Shuri, mostra o dedo do meio. Apesar disso, a presença de crianças no cinema, acompanhadas de seus pais, foi muito expressiva. O entusiasmo de Guilherme ao falar do filme mostra um pouco disso. Ele tem 8 anos e nos conta um pouco do que achou do longa. O que você gostou mais do filme, Guilherme? O que eu mais gostei do filme? O vilão. Por quê? Eu gostei da trilha sonora do vilão, eu gostei do vilão, o corte de cabelo dele. Qual foi a parte que você mais gostou do filme? A luta daquele cara lá, do corte de cabelo da hora, a luta dele com o Pantera Negra. Mas uma coisa do Wakanda que eu gostei também na cidade é aquela parte lá que o Pantera Negra e a irmã dele estão andando. Quem também gostou muito da participação do vilão Eric Killmonger foi Kaique, de 13 anos. Kaique, o que você achou do filme do Pantera Negra? O que você mais gostou no filme? Da parte do ataque do vilão no filme. Durante o filme, as crianças percebem não só a ação, mas também se identificam com os elementos mostrados. O cabelo do vilão chamou a atenção de Guilherme. Dessa vez, são as tranças da princesa Shuri e o chapéu de sua mãe, rainha de Wakanda, que chamaram a atenção da pequena Nicole, de 4 anos. Ela tenta sem o coque em cima. E por que você gosta de coque e trança? Porque ela é bonita e ela é uma guerreira. Sabe o que eu gostei mais? Eu gostei mais da que tem a faixa no cabelo. É parecida com a minha mãe, porque a faixa dela é meio de oncinha e ela porque a minha mãe, ela usa faixa azul. A psicóloga Kátia Cipriano explica um pouco sobre a importância da figura do super-herói para as crianças e também sobre a classificação indicativa do filme Pantera Negra.
Há uma projeção, sim, na criança daquele personagem. Com certeza, todos nós fazemos isso desde sempre, né? Que você quer ser alguém poderoso, né? Isso é importante para uma criança. A criança, ela tende a buscar, né, na figura simbólica, uma construção de ego. Então, o que acontece? Ela se vendo numa boneca negra, ela se valorizando como ela é, enxergando a beleza como ela realmente existe, como ela se enxerga, ela não vai procurar uma beleza daquela que ela não carrega. E hoje, tendo tudo isso para afirmar como algo positivo, ela vai ter dentro dela uma construção de ego, de autoafirmação, de autoconstrução positiva, e também vai buscar a sua origem de maneira positiva. Olha, eu acho que os pais eles têm uma responsabilidade imprescindível na educação de qualquer criança, certo? Então, se ela tem 12, 14, 10, 5 anos, ela sempre, a família, o núcleo, a base, vai ser sempre o quê? O diálogo, sempre uma boa orientação, explicar aquilo que é bom e o que não é para uma criança, ter regras, ter limites, com responsabilidade. A responsabilidade é dos pais, de orientar essa criança e mostrar o que é bacana e o que não é para ela. E com a contribuição da Kátia, eu vou ficando por aqui. Catarina Ferreira, de São Paulo, para a Rádio USP. Estamos de volta com o programa Universidade 93,7. Hoje discutindo a representatividade no cinema e nas séries televisivas. Para o debate, contamos com a presença do professor da ECA USP, Ricardo Alexino Ferreira, Gabriela Franco, do Minas Nerds, e Daina Gianecchini, uma das diretoras da série original Netflix 3%. O filme Corra traz a abordagem mais direta em relação ao racismo, criando a tensão e o suspense característico dos filmes de terror. Queria perguntar aqui para os nossos convidados se faltam mais filmes desse tipo nas bilheterias. Eu acho que sim, eu acho que falta, sempre falta, né? Estamos só começando. A questão do terror, de associarem o racismo ao terror, foi muito eficiente, né? Porque é terror puro. Mas eu acho que para o grande público isso não ficou tão claro. Tanto é que no começo muita gente achou que o filme fosse de comédia. Depois ele tem um plot twist completamente, né? Tipo, inovador. E isso sim é legal. Não é à toa que ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Eu realmente achei esse roteiro muito bem feito, muito bem pensado e surpreendente. É isso que falta. Daina? Queria acrescentar que eu acho que uma das grandes sacadas do Corra foi justamente estar dentro do gênero de terror, porque usar todas as diretrizes assim do gênero que vão fundo na emoção para falar desse assunto. E eu acho ótimo que se façam obras de gênero com esse tipo de temática, porque eu acho que gera um outro impacto no espectador. Agora, para o professor Alexino, eu queria perguntar. O senhor poderia citar filmes que retratem a figura do negro com propriedade, filmes que, como Corra, tratam desse assunto de forma exemplar? Eu acho que os filmes do Spike Lee, eles são muito representativos, né? E quando fala a maior parte do elenco negro, Spike Lee só trabalha com a maior parte do elenco negro, né? Então, você tem Febre na Selva, Faça a Coisa Certa, né? Que trazem as questões do negro no dia a dia. E nós temos vários filmes, mesmo aqui no Brasil, o Joelzito Araújo, com Filhas do Vento, quase 90% do elenco constituído por negros, e a maioria mulheres negras, falando do cotidiano. Por exemplo, o filme Corra, eu já acho mais interessante do que Mulher Maravilha e o Pantera Negra, porque ele traz uma coisa que foi muito persistente na história, principalmente do Brasil, que seriam as teorias raciais. Então, o filme ele tem um viés científico muito forte, é um filme, eu considero como um filme de ficção científica, e a natureza dele é trazer as teorias raciais. Em que medida a ciência ela jogou muito contra o negro, mostrando como a ciência ela pode ser altamente destrutiva para os grupos da diversidade. O professor citou o filme como científico. Agora nós vamos ver a reportagem da Carla Garcia sobre o filme Estrelas Além do Tempo, que foi um destaque da temporada de premiações de 2017.
They'll call it a mystery, but we're gonna call it victory. We'll be writing history. Um monte de gente nem sabia, mas nos anos 60, em plena Guerra Fria, 3 mulheres negras ajudaram a NASA a alcançar os soviéticos que estavam vencendo a corrida espacial. Com o título adaptado em português para Estrelas Além do Tempo, o filme de 2016 tem muito mais a ver com seu nome original, Hidden Figures, ou Figuras Escondidas, numa tradução livre. O roteiro conta a história real de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que trabalharam nos projetos da NASA para o lançamento do astronauta John Glenn ao espaço em 1962. Working in the space program. It's not because we wear skirts. It's because we wear glasses. Estrelas Além do Tempo recebeu 3 indicações ao Oscar: melhor filme, melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante. Para entender a força dessas personagens, é preciso relembrar o contexto social dos Estados Unidos nos anos 1960. O país vivia o auge do apartheid, com brancos e negros separados pelas instituições públicas e privadas, e ao mesmo tempo as mulheres brigavam pela emancipação feminina. A frase "toda vez que temos a chance de vencer, eles mudam a linha de chegada", dita por Mary Jackson, ajuda a dar o tom do filme. Essa é uma história real. O filme revela a vida de 3 figuras escondidas, mulheres geniais que precisaram vencer o preconceito racial e o machismo e que, portanto, representam muitas outras. Carla Garcia, de São Paulo, para a Rádio USP. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, no acarajé e no abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Hoje estamos falando sobre representatividade no cinema e nas séries de TV. Contamos com a presença do professor da ECA USP, Ricardo Alexino Ferreira, Gabriela Franco, do site Minas Nerds, e Daina Giannichini, uma das diretoras da série Netflix 3%. A caracterização de pessoas trans no cinema é outra questão bastante problemática. Elas são raramente retratadas e, quando são a maioria, é representada por atores ou atrizes cisgênero. Só para esclarecer os termos, cisgênero é usado para referir-se às pessoas que se identificam com o seu gênero de nascimento. Já os transgêneros são aquelas pessoas que se identificam com um gênero diferente daqueles que elas nasceram. É por isso que é tão importante o longa chileno Uma Mulher Fantástica ter vencido o Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro. A atriz Daniela Veiga também foi a primeira transexual a apresentar uma categoria na cerimônia do Oscar. É um grande passo nessa questão, né? O que vocês acham da falta de representatividade de atores trans no audiovisual? Muitos deles são representados por atores cis, como foi o caso de Garota Dinamarquesa, que o ator principal é um ator cis, o Ed Redmayne. Eu acho muito problemático, sim. Se eu não me engano, tem um filme também que eu gosto muito e é sobre a protagonista trans, e é uma mulher que faz. A Transamérica. Transamérica. Né? O filme é incrível, mas infelizmente é uma mulher que faz. Uhum. É uma ótima atriz, mas assim, gente, né? Tem um monte de ator e atriz trans aí que precisam trabalhar, né? Como todo mundo. E eu acho que agora é a oportunidade... Agora não, né? Estamos atrasados em dar a oportunidade e abrir essa oportunidade para os trans. E muita gente questiona, porque fala, mas a gente não sabe se o trans é um bom ator, não sabe se vai... Gente, se você não der oportunidade, você nunca vai saber. Assim como foi o Pantera Negra, por exemplo, que a gente fala, gente, existem muitos outros filmes que 90% do elenco é negro. Que isso, infelizmente, não chega ao grande público, né? Não é blockbuster de Hollywood. Então, o caso do Pantera Negra, por ser um blockbuster, escancarou para o mundo, e escancarou para quem consome essa cultura rasa,
que é assim que funciona. Então, você fala, nossa, existem os negros. Por incrível que pareça, existe gente que ainda pensa desse jeito, né? Dessa forma. Então, assim, eu creio que tanto Pantera Negra quanto Mulher Maravilha, em termos de ter aberto o processo de diversidade, de inclusão, foram válidos, apesar de serem capengas em muitos pontos. É aquela coisa, a coisa está começando e no começo ainda é capenga. E pode melhorar, e sempre vai ter que melhorar. E nosso alvo tem que ser isso, tem que ser sempre melhorar, pegar todas as críticas que a gente teve nesses outros exemplos e falar, bom, agora vamos para um outro estágio. Professor Ricardo? Eu acredito, assim, que as pessoas trans, né, elas já estão muito presentes, né, no cenário artístico. E eu acredito que o momento histórico agora, né, assim, nós temos mulheres trans, homens trans, que estão adentrando a mídia, que talvez a gente vai encontrar mais personagens com esse tipo de perfil. Tomara que sim. E os filmes que foram citados aqui, realmente, o Transamérica, por exemplo, que eu gosto muito, achei muito lindo. E é engraçado, né, que a atriz no filme, você chega a esquecer, você acha que ela é uma mulher trans, de fato, né? Mas poderia ser, de fato, uma mulher trans ali. Então, eu acredito que o cinema ele vai ser tomado por pessoas trans também. Eu acho ótimo esse caso do Mulher Fantástica, mas ao mesmo tempo eu me senti premiada de poder assistir o Garota Dinamarquesa sendo um ator cis. Volta e meia eu penso que uma das coisas super importantes da representatividade é o impacto de ver esses personagens representados, não só para aquelas pessoas que se veem, que têm a identificação, mas muito para as pessoas que não são. O homem branco hétero, porque só quando um homem branco hétero pode ver em quantidade esses outros personagens é que ele vai conseguir perceber que ele não é ou não deveria ser o padrão, que existe uma multiplicidade de outros personagens com os quais ele pode se identificar também e com quem ele pode ter empatia. Eu, mulher branca, tenho uma experiência ao assistir Corra ou assistir o Pantera Negra que é totalmente única, assim, diferente, mas que é muito importante para mim também, para cada vez mais ter empatia com pessoas que eu não vivo dentro, que não sei exatamente como que é a experiência daquelas pessoas. Só vou saber a experiência daquelas pessoas através do audiovisual, através das histórias, né? Eu gostaria de perguntar para você em relação à diversidade dos atores da série. A série 3%, ela é agora uma das mais assistidas nos Estados Unidos, né, da produção da Netflix. Mas eu gostaria de saber como foi feita essa seleção dos atores. É bem diversa, né? Nós, realizadores do 3%, a gente botou um compromisso de que nós teríamos que ter 50% do elenco formado por mulheres, 50% formado por negros. A gente inventou esse compromisso, insistimos nisso para que a produção de elenco fosse super radical nesse sentido e que a gente pudesse chegar até essas pessoas e que a gente pudesse fazer testes e outros testes para achar aquelas mulheres e aqueles personagens, aqueles atores negros que tivessem, acima de tudo, qualidade de interpretação e que tivessem a ver com os personagens nossos. Mas eu acredito que sempre uma questão de o compromisso que você tem consigo mesmo enquanto realizador, enquanto artista, porque é difícil, assim, se você não começa por aí, você chega lá no fim do processo e se acaba cedendo às pressões de mercado e de tudo mais. Mas a gente teve muita sorte que todo mundo da equipe, a Netflix, a produtora, todo mundo abraçou esse compromisso e aí fomos lá. Enquanto a gente escrevia o roteiro, enquanto a gente fazia a seleção, vinha sempre uma dúvida de qual seria a personagem mulher que em determinado episódio ia morrer. A gente sabia que ela ia morrer e a gente sabia que ia ser uma morte violenta e a gente ficava, será que eu posso pôr uma
uma mulher negra fazendo esse papel? Essa é uma dúvida ética complicada, assim. Não sei ainda direito qual que é a resposta. Bom, vai ter a personagem negra que morre no final e que é boazinha, mas vai ter também a personagem negra mulher mazinha. E vai ter também a personagem que é heroína. E vai ter também a personagem mulher negra que é poderosa. E no Mar Alto, que é o nosso lado de lá, o nosso lado ideal, vai ter pessoas negras e brancas na mesma quantidade do continente. Foi essa estratégia que a gente utilizou, sabe? De colocar sempre um contraponto. Mas a gente tem algumas representações em filmes premiados, como foi o Moonlight, como foi Me Chame Pelo Seu Nome. Mas vocês acham que ainda falta isso, principalmente no cinema blockbuster? Como que vocês acham que precisa ser os principais avanços nessa discussão? Gabi? Existem que vocês falaram na reportagem que foi feita aqui, que um dos entrevistados falou, falta casal gay negro. Me falta casal gay negro. Porque... Desculpa, mas tem um filme que eu lembrei agora, o Praça Paris. Sim, eu lembrei do Praça Paris. Que teve uma cena em especial, eu queria ter falado, eu assisti numa pré-estreia, eu queria ter falado que me impactou de uma forma que eu não esperava, que era uma cena de amor, uma cena romântica entre dois personagens negros e gordos. Incrível. E eu me dei conta que eu jamais tinha visto isso Nunca na tela. Eu jamais vi essa cena. Eu nunca vi, citando esse exemplo, existe uma série chamada Deuses Americanos, que é baseada também no livro homônimo do Neil Gaiman, que é incrível, que na verdade fala sobre toda a mitologia, na verdade um patchwork, né, de mitologias que habitam no continente americano, né? E aí existe uma cena de sexo hiper impactante entre dois homens árabes. Aquilo eu achei incrível. E assim, cena forte, assim, mostrando tudo, assim. Falei, caraca, eu acho que não vai passar não vai passar na censura isso aí. Porque eu nunca tinha visto. E entre dois homens que tem todo esse estereótipo de macho, né? E isso existe no homem negro também. O homem negro tem um estereótipo de machão. E isso é absurdo, porque não tem que quebrar esse estereótipo, né? E isso para as mulheres também. Existem muitos filmes bonitos sobre amor lésbico também, é incrível. Inclusive tem um brasileiro com a Glória Pires, que é ótimo. Tem o Carol também, que foi muito legal, que foi recente. E a Mulher Maravilha é bissexual, gente. Tá? Legal saber. Nos quadrinhos ela é bissexual. Ela é de Temícera. Em Temícera ela teve relações com mulheres. Quando ela vem pra humanidade, ela conhece Steve Trevor. Ela nunca tinha visto um homem. E aí ela tem uma relação com o homem. Então, esperamos que isso seja retratado no próximo filme. Inclusive, alguns personagens de quadrinhos, quando saíram do armário, entre aspas, assim. Por exemplo, um dos Lanternas Verdes foi uma polêmica muito grande. Sim. Mas isso foi alguns anos atrás. Você acha que agora rola no cinema fazer uma coisa assim? Eu acho que rola. Assim, dentro da comunidade de quadrinhos é muito difícil. Porque o nerd de quadrinhos ainda é muito tacanho, muito fechado. E quer que as coisas sejam exatamente como era em 1940, quando o personagem foi criado. E não adaptado para a contemporaneidade. Para o grande público é muito importante. Muito importante. Por exemplo, agora a gente vai ter filme da Capitã Marvel. Carol Danvers também tem, né, uma tendência aí bissexual. Na questão do LGBT, o B é praticamente inexistente. Professor? Eu penso assim que na categoria, né, cinema de arte, né, ainda é utilizado isso como um gênero. A questão da homossexualidade ou da homoafetividade, né, muito constante, né? O próprio Moonlight, né, fala da relação homoafetiva de dois homens negros, né? Então, assim, e é interessante que é um filme muito, muito forte em diferentes aspectos, né? Aqui no Brasil mesmo, Praia do Futuro, que vai tratar isso daí. Então, a questão da homoafetividade, dentro dessa categoria de cinema, ela já é colocada de forma muito natural, né? Muito que é pertinente, né? Tem um documentário da Leandra Leal, né? Divinas Divas, né? Que vai trazer isso aí. Antes teve aquele de Zicroquettes, maravilhoso, né? Você sai do cinema contente, né? Um filme assim que um documentário, né? Falando desse grupo. Então eu penso que essas temáticas já estão aí.
elas estão também chegando ao grande público através das telenovelas, né? As telenovelas já faz um tempo que vem trazendo essa questão, mesmo a questão da transexualidade, né? Agora, para o grande público, para grandes bilheterias, né? Ainda não. Mas eu tenho quase certeza que o próximo herói, assim, ou heroína, né? Vai estar com esse perfil, né? Da diversidade. Ou uma pessoa trans ou uma pessoa gay ou lésbica. Falando em obras exemplares, a última temporada de Malhação, Viva a Diferença, eu acho que foi excepcional em termos de tudo que a gente está falando aqui. Assim, eles conseguiram falar de todos os temas com qualidade, com complexidade. Felizmente, nosso programa está quase chegando no fim. Eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Nosso debate foi muito, muito bom, muitas trocas importantes. O microfone está aberto para vocês considerarem, se despedirem. Bom, agradeço o convite e eu vou fazer meu merchan, né? Se vocês quiserem acessar o Minas Nerds, www.minasnerds.com.br. Lá é um site de cultura pop totalmente pensado por e escrito por mulheres. Eu também quero agradecer muito. Nunca tinha participado de um programa de rádio. Fiquei aqui com olhos arregalados, tentando descobrir como falar. Vocês falam muito bem. E quero treinar mais esse negócio aqui. E vou fazer também uma propaganda, segunda temporada de 3%. Quero que vocês assistam. Espero que vocês gostem. Agradeço muito o convite. Vocês mandaram muito bem, né? Tem um grande futuro aí pela frente. Um belíssimo trabalho com o professor Luciano Maluli veio fazendo já há alguns anos, né? Inclusive, lembrando que esse programa foi premiado, né? Recebeu menção honrosa. E acho que a temática que vocês trazem da diversidade, né, é contemporânea. Gostei muito da maneira como vocês conduziram, né, apresentaram. Muito obrigada, Daina. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, professor Ricardo. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso debate. Um bom dia a todos. Participaram deste programa, na coordenação, Carolina Marins. Produção, Isabela Galante. Locução, Mel Pinheiro e Regina Santana. Reportagem, Carla Garcia, Amanda Panteri e Catarina Ferreira. As músicas que você ouviu nesse programa foram A Fanfarra, da 20th Century Fox, composta por Alfred Newman, Brasil Pandeiro, composta por Assis Valente, interpretada por Adiel Silva, abertura da série 3%, composta por André Memari, Hard Out Here, cantada por Lily Allen e composta com a ajuda de Greg Austin. Até a próxima edição. Forget your balls and grow a pair of tits. It's hard out here for a bitch. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.